Homens são de Marte, mulheres são de Vênus. E que raio isso significa? Por que será que a sua namoradinha reclama que você fica no play ao invés de dar atenção pra ela? Por que a sua namorada reclama que você joga LOL? Aliás, se você joga LOL, me impressiona que você tem uma namorada. Brincadeiras à parte, eu me questiono, eu me indago, e aí eu tento chegar a uma certa conclusão, né? Por que será que a gente é tão atraído por videogame, nós homens, né? E é tão difícil, às vezes, a gente fazer as mulheres entenderem essa paixão que nós temos, com exceção das mulheres que jogam videogame, obviamente. Cara, tem vários motivos pelos quais a gente poderia apontar que um homem possa gostar de videogame, certo? O que nós vamos tentar fazer aqui é entender melhor a natureza dos videogames de uma maneira geral e como que isso se comunica com o masculino propriamente, tá? Então, assim, os videogames eles surgiram principalmente, né, como máquinas de circuitos integrados que formavam os tais dos arcades, né, que a gente chama aqui no Brasil de fliperamas. Então, os fliperamas começaram a surgir principalmente das máquinas de jogos de azar, essa é a origem sombria dos videogames, mas que surgiam justamente como entretenimento para você ganhar mais pontos, né, que o oponente, que surgiu principalmente com o Pong, que era um jogo extremamente simples, que só tinha alguns pixels na tela e você tinha que jogar um ping-pong contra um adversário. E eles foram evoluindo e justamente com a evolução da complexidade de hardware, também surgiu, aumentou-se a complexidade de software e também aumentou-se a variedade de jogos, basicamente. Então existem vários tipos de jogos diferentes. Existem jogos de esporte, existem jogos de tiro plataforma, hack and slash, que basicamente junta a plataforma com ataque corporal, né? Aquele ataque mais baseado em arma branca. Entre uma variedade de jogos, temos o Computer RPG, que basicamente é um RPG de computador, estilo Diablo, em que você tem um gerenciamento de inventário, e o jogo calcula as probabilidades, o dano, etc., por você. Temos o RPG em tempo real, enfim, existe uma variedade virtualmente infinita de estilos de jogo, certo? Mas todos eles envolvem dois aspectos. Existe o aspecto da competição, certo? E existe o aspecto, muitas vezes, da guerra também, né? Existe jogo puramente cooperativo também, como Overcooked, entre outros. Inclusive, que é o que a maioria joga com as namoradinhas. Esses tipos de jogos, todos eles têm uma coisa em comum, que é objetivo e obstáculos. Basicamente, para você ter um desafio, que é a estrutura de qualquer natureza de jogo. Não é apenas estrutura de jogo eletrônico, de jogo de computador, de jogo de um console de videogame, de um jogo de arcade. Não. Todo jogo, inclusive jogos de tabuleiro, inclusive esportes, não e-sports, esportes, de verdade esportes físicos. Agora virei inimigo dos esportes, não, né? Existe um objetivo, certo? E existe ou competição, ou cooperação, ou um híbrido, principalmente em jogos de esports e jogos de competição entre times. São jogos essencialmente híbridos, cooperativos e competitivos, em que existe um objetivo e existe um desafio nesse objetivo, né? Em jogos competitivos, geralmente, o maior obstáculo são os oponentes, né? Assim como a própria dificuldade do jogo, né? A dificuldade do objetivo, os obstáculos do mapa, entre outras coisas. Mas qual que é o grande apelo, propriamente, independentemente da variedade de jogos, jogos baseados em história, que também podem ou não ter algum grau de dificuldade, mas existe principalmente o elemento do objetivo, certo? E o caminho, propriamente. Muitas vezes um caminho de evolução. Quando a gente vê no RPG, por exemplo, que, pô, você tomou um pau para um boss level 99 estando no level 1, a ideia é que você use aquilo como combustível para ficar mais forte. A mesma coisa quando você não tem habilidade em um jogo que é puramente de habilidade. Difícil, né? Muitos jogos de habilidade também você tem evolução de recursos. Mas você vai se aprimorando
tanto como tu jogador, quanto na sua conta, nos seus recursos, nos seus objetivos, no seu personagem e por aí vai, existe um processo de autoaprimoramento e existe o objetivo e o obstáculo, certo? Agora, se pega um jogo, por exemplo, Warframe, que é um jogo que eu voltei a jogar uns anos atrás e que eu voltei a jogar depois de muitos anos sem jogar, e que me prendeu de novo, apesar de ser um jogo complexo, como eu sou um cara que gosta de pensar, que gosta de raciocinar, que gosta de estudar, exatamente essa complexidade, ela tornou-se um desafio ao qual eu queria superar. E essa constante progressão, principalmente de jogos de RPG, principalmente para pessoas que tendem a ter hiperfoco, eles acabam sendo um motivo de causar um hiperfoco nessas pessoas, né? Principalmente com mais complexidade, etc. Né, o power creep, que muitas vezes afasta as pessoas de um determinado jogo, pode ser o gás para outras ou para essas mesmas pessoas para outros jogos, que elas teriam mais afinidade. Então, os jogos como serviço, eles pecam um pouco nesse sentido, mas eles conseguem ativar em algumas pessoas, os que fazem bom uso, né, desses elementos, conseguem ativar esse senso não só de competitividade, mas de busca pelo desafio, que é muito interessante, né? Então, não apenas essa noção de que o casal pode ser mais feliz quando o outro começa a desenvolver interesse genuíno no hobby do outro, até como uma forma de aprofundamento da conexão, e até gerar novas atividades, novas memórias e até refortalecer ou fortalecer um relacionamento que estava decaindo. Existe também esse elemento do desafio que pode ser, propriamente, um combustível também para reavivar a chama do relacionamento, que seja. Mas justamente o elemento central presente, tanto em jogos cooperativos quanto em jogos competitivos, é o elemento do objetivo e do desafio. Esse é o elemento mais primordial que leva um cara a gostar e manter esse hobby. Assim como hobbies de nerd de maneira geral, também existem outros jogos e outras naturezas de jogos, card games, que dá pra gastar uma grana violenta nesse tipo de hobby, que leva um cara a investir nesse hobby, tanto também pelo aspecto da socialização, né, no caso de card games e jogos de tabuleiro. Mas o elemento central que parece explicar de uma maneira mais significativa essa relação parece ser esse, claro, né, porque nós estamos, obviamente, fazendo uma investigação tanto da natureza dos jogos quanto da natureza propriamente masculina, ser uma natureza que tem uma tendência a ser mais ativa e buscar justamente obstáculos de superação, como também, se a gente for olhar do ponto de vista mais econômico e até sociológico da coisa, a evolução da sociedade foi para um ponto em que a maioria das pessoas ela é operária, né? Não operária no sentido marxista, clássico de chão de fábrica, mas a maioria das pessoas tem um salário fixo, faz uma função repetitiva e poucos têm realmente até mesmo perfil para empreender, para correr riscos, para, enfim, ter trabalhos com menos estabilidade e também o momento de vida também afeta muito essa questão. O que leva muitos homens a não terem mais tanta predisposição a ter um desafio eles mesmos na vida. Então, por isso que também o interesse por esportes é muito grande, esportes de maneira geral, mas aqui no Brasil, principalmente futebol de associação, né? O futebol, que a gente simplesmente conhece como futebol. E por outro lado, né? E no videogame é por conta do mesmo aspecto que é justamente essa sede por desafio, superar a si mesmo e por aí vai. E por outro lado, com essa crescente, as pessoas crescentemente entrando como funcionárias e tal, os homens eles não têm mais tanto desafio na vida deles, conforme a sua rotina se torna mais repetitiva. Então os hobbies entram para isso, né? Como oferecer um desafio, oferecer um objetivo, oferecer um autoaprimoramento, né? O videogame é um tipo de hobby que leva a isso, não é o único, não é normativamente o único,
Existem vários outros hobbies que levam ao autoaprimoramento, esportes também acontece isso, alpinismo, esportes radicais, uma série de coisas que até mesmo trilha, né, fazer trilhas difíceis, né, musculação. E lógico, assim como um hobby não exclui a existência de todos os outros, também não exclui a prática de todos os outros, né? A mar de possibilidades é bem abrangente, né? E também não exclui a prática daquele hobby em si, né? Mas agora eu já tô divagando, certo? Já tô viajando um pouco mais nesse aspecto sociológico. Mas se a gente se entender essa natureza, é muito provável que tenha um grau de significância estatística muito alto dessa explicação. Agora, é uma variável qualitativa e subjetiva, e que um cara não pode identificar imediatamente como tal, como uma reflexão de um intelectual. Mas eu acredito que essa minha explicação, pelo menos, fez sentido para a gente ter uma ideia melhor e mais clara dessa situação. Não é uma explicação definitiva, não é algo que eu bato no martelo e é isso e acabou. Aceito outros pontos de vista, mas acredito que traz um pouco mais de luz a algo que muitas vezes as pessoas não param para refletir porque elas não têm conhecimento ou não têm insights. Espero ter contribuído e talvez até iniciado alguma discussão, né? Porque é muito difícil a gente iniciar realmente uma discussão do zero, né? Eu acredito que se você for na gringa ou em outros lugares já deve ter alguém que deve ter falado disso. Beleza? Forte abraço, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo um pouco mais diferente. Fiquem todos com Deus. O meu nos est, eu tenho o meu Turinum. E é isso aí. Forte abraço.